Então, vamos lá. Continuando, página 53. Entenderam a página 52? Sim. Então, tá bom. Até já. Aí vocês me mandam por e-mail, tá? Já fez, Davi? Sim. Beleza. Aí vocês me mandam por e-mail. Rápido. Mandar todas as lições até o domingo, tá? Livro 8 e livro 9. Pro, pra mim também não tá chegando o que você tá mandando no livro 8. Não chegou? Deixa eu ver. Uma coisa depois eu vejo pra ver se a escola te manda pelo WhatsApp, tá bom? Sim. Se não chegar. Não. Vamos lá, atividade 146. Décimos. Na escrita de um número natural, usamos a ideia de ordem, unidade, dezena, centena, milhar e por aí vai. Um quadro de ordens, inclusive, facilita essa organização. Veja como exemplo o número 235. Então, ele foi colocado no quadro. Então, ele fica bem mais fácil de a gente saber qual é a centena, qual é a dezena e qual é a unidade. Nele, temos o algarismo 2, indicando 2 centenas, ou seja, 200 unidades. O algarismo 3, indicando 3 dezenas, ou seja, 30 unidades. E ainda o algarismo 5, indicando 5 unidades. Tá? Isso que vocês não podem esquecer. Se ele está aqui na centena, ele não é só 2 unidades, tá? É 200 unidades. Se eu tivesse o 9, era 900 unidades. Ok? Na escrita do número decimal, cada algarismo continua ocupando uma ordem, mas é escrito à direita das unidades com a vírgula sendo usada para separar o que chamamos de parte inteira e parte decimal. A primeira ordem que aparece é a dos décimos e é sobre ela que falaremos agora. Para isso, utilizaremos figuras. Então, veja. Considere um quadrado como uma unidade ou um inteiro. Tá? Então, eu tenho um quadrado aqui, eu tenho uma unidade. Ela não foi dividida nada. Agora, observe esse mesmo quadrado dividido em 10 partes iguais. Ou seja, o inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Ok? Eu continuo tendo uma unidade, porém, dividida em 10 partes. Usando essa representação da unidade dividida em décimos, temos os seguintes exemplos. Pintando uma das partes, representaremos um décimo, que é o que a gente já vem estudando desde o outro livro, né? Então, eu tenho um pintado de 10 no total. Então, eu tenho um décimo. Tá? Isso aqui é só para lembrar. A representação fracionária de um décimo é 1 em cima e o 10 embaixo. E a decimal é 0,1. Tá? Então, eu inverto ele ou divido, faço 1 dividido por 10. A parte inteira é nenhum quadrado pintado e a parte decimal, pintamos uma parte decimal. Então, pintamos somente um quadradinho dos 10 que eu tinha lá. 2. Pintando 3 partes, representaremos 3 décimos. Então, 3 em cima, o 10 embaixo. Tá? Mesma coisa, a parte inteira, nenhum quadrado pintado. A parte décima, na parte decimal, pintamos 3 partes decimais. Então, nós pintamos 3 partes deste quadradinho, então é 0,3. Considerando um quadrado inteiro e 4 décimos, teremos a representação fracionária 14 décimos. Tá? Eu somo todos os quadradinhos que eu pintei, coloco em cima, porém o número de baixo eu mantenho somente a de um quadradinho. Okay? Eu não posso somar dos 2 quadradinhos no número de baixo. Então, aqui pintamos 4 partes decimais. Tá? Então, como eu tenho 14, eu tenho que ter somente 2 números no meu resultado.
eu só coloco a minha vírgula aqui. Tá? Se ele fosse o 100 aqui, aí eu teria que ter 3 números aqui. Aí ele teria um 0 na frente, vírgula 14. Como eu tenho 10 embaixo, eu tenho que ter somente 2 números aqui. Certo? Não, isso. Entendeu, Vi? Não. Ó, sempre que você for dividir a sua fração para descobrir o número decimal, você tem que observar se aqui ela tem o 10, se ela tem o 100 ou se ela tem o 1000. Certo? Esse é o primeiro passo que você tem que saber. Aí aqui você pode utilizar uma calculadora, né, para fazer a conta. Então você faz 14 dividido por 10. Ou você sabe que o número 10, eu tenho somente 2 números. Certo? Então, o meu resultado vão ser somente 2 números que está em cima. Tá? Na minha outra fração, eu tinha 3 décimos. Então, eu tinha que pegar um 0 de baixo e o 3 de cima. Como aqui agora eu tenho 2 números em cima, então ele vai ficar os 2 números aqui com a vírgula no meio deles. Tá. Entendeu? Sim. Então tem algumas que eu fiz errado. Tem problema, a gente corrige. Então, veja mais 2 exemplos. 5 décimos, tá? Ó, Vi, tenho somente... Vitória e todo mundo, né? Eu tenho somente um número em cima, só que o meu resultado eu preciso ter 2 números. Então, eu pego o 0 e o 5 de cima. Entenderam? E aí, no 13 décimos, pego somente o número de cima e divido por 13. Depois que acabar a aula, vocês pegam uma calculadora e fazem essa conta que eu estou falando para vocês. Vocês dividem lá 13 dividido por 10. Vocês vão ver que vai dar exatamente esse resultado que está aqui. Depois da aula, não é agora. Um monte de gente desligou a câmera aqui, ó. Né, dona Gabriela? Então, ó, conclusão. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal fica à direita da vírgula. Chamamos o primeiro algarismo à direita da vírgula de décimo, pois ele indica a décima parte ou as décimas partes de um inteiro. Tá? Que é esse daqui. Então, aqui eu tenho um inteiro e 3 décimos pintado. Então, eu tenho um quadrado inteiro mais 3 décimos do meu outro quadrado. Método da escrita de fração decimal em um número decimal e vice-versa. Transformar a escrita de uma fração em número decimal é bem simples. Leia com atenção o roteiro seguinte. Então, a fração decimal, né? Fração para o número decimal. Para transformar a fração 52 décimos em número decimal, devemos observar que há um algarismo zero no denominador. Logo, o decimal será igual ao número 52, mas com a indicação de uma casa decimal. Observe o esquema. Então, ó, eu tenho um algarismo depois da vírgula, que é o 2. Aí eu teria que colocar um 0 aqui. Aí é aquela coisa que eu falei para vocês. Eu tenho 52 em cima, tá? Tenho 10 embaixo, então eu tenho que ter 2 números no meu resultado. Ok? Então, eu pego 52 e coloco a vírgula no meio. Tá? Número decimal para fração decimal. Nesse tipo de transformação, basta fazer o caminho inverso do anterior. Assim, observam-se quantos algarismos há na parte decimal de 5,2. Apenas 1. Ele indica que o denominador será 10, apenas um 0. Já o numerador corresponde ao decimal sem a vírgula. Veja o exemplo. Então, 5,2 é igual a 52 décimos. Então, eu tenho o 0 e eu tenho um algarismo depois da vírgula. Tá? Do jeito que eu expliquei para vocês, fica mais fácil de entender.
Eu tenho que ter a mesma quantidade de números que eu tenho aqui embaixo. Cada zero do denominador da fração decimal corresponde a uma casa depois da vírgula no número decimal. Tá? Então, se eu tiver um zero, ou seja, se eu tiver o 10, eu vou ter os dois números. Se eu tiver 100, eu tenho que ter 3 números. E se eu tiver 1000, eu tenho que ter 4 números. Tá? 10, 2, 100, 3, 1000, 4 números do meu resultado. Então, eu tenho que ter o 0, vírgula e os outros números. Certo? 7 inteiro e 2 décimos. Então, eu sei que eu tenho 72 décimos. Eu tiro a minha vírgula. 10 inteiros e 9 décimos. Somente tiro a minha vírgula e junto meus 3 números. Entenderam? Quem não entendeu, fala, hein? Não vai ficar com a dúvida, não. Não, não entendi. Então, aqui, ó. O que você não entendeu, Vi? Essas do 100 e do 1000. Do 100 e do 1000. Então, aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 2 centésimos, tá? E 5 milésimos. Certo? Para eu transformar eles em número decimal, eu vou contar quantas casinhas eu tenho aqui, ó. Quantas casinhas eu tenho no 100? 3. 3. Então, o meu resultado aqui vai ter que ser 3 casinhas. Então, eu pego os meus 2 zeros, que está lá embaixo na minha casinha, e o 2 que está aqui em cima. Tá? Se, por exemplo, eu tivesse aqui 25 centésimos, eu ia pegar somente um zero lá de baixo e o 25 aqui de cima. Certo? Aí eu venho daqui, ó, da frente, conto uma casa, ponho a minha vírgula. Aqui embaixo, eu tenho 4 casinhas. Então, eu pego os meus 3 zeros e o número que está em cima. Tá? Aí aqui, de frente para trás, conto uma casa, ponho a minha vírgula. Se eu tivesse aqui em cima, por exemplo, 523, eu ia pegar embaixo somente um zero e colocar os 523 aqui em cima. Certo. Entendeu? Sim. Então, vamos lá, ó. A ideia mostrada no texto teórico indica que uma unidade inteira, dividida em 10 partes iguais, representa décimos. De acordo com essa ideia, veja mais alguns exemplos de representação de um número decimal, 1,2. Então, eu tenho aqui, ó, 1, meu quadrado inteiro, que foi pintado. Tá? Ele está dividido em 10 partes, então ele foi pintado inteiro. Então, uma unidade. E no meu outro quadradinho, foi pintado somente 2 décimos. Está aqui. Então, lê-se 1 inteiro e 2 décimos. Ok? Então, eu coloco quantas partes inteiras eu tenho pintadas e quantos quadradinhos eu tenho pintado aqui no meu décimos. Seguindo este modelo, complete o quadro de ordens em cada item seguinte, de acordo com a indicação dada nas figuras. Escreva também por extenso como se lê. Certo? Você fez essa, Rafa? Fala, Lê. Pode falar, Rafa? Pode. 0,6. Como que se lê? 6 décimos.
Então, ó, presta atenção. Por que que a Letícia colocou esse 0 aqui, ó? Porque eu não tenho nenhum quadrado pintado inteiro. Tá? Então, sempre que vocês observarem aqui, pelo menos aqui eu tenho somente uma figura. Ela está pintada por inteira? Não. Então, eu coloco 0. Quantos espacinhos eu pintei aqui? 6. E aí, aqui no meio, eu coloco vírgula. Então, eu tenho 6 quadradinhos de 10 no total. Por isso que eu tenho 6 décimos. Certo? Rafa, na minha B, quantas unidades inteiras eu tenho pintadas? Uma. Quantos décimos eu tenho pintados nesse aqui, ó? Qual? Peraí. Ah, tá. Segunda imagem. 9. 9. Coloco a minha vírgula aqui no meio, tá? Como que eu leio isso, Rafa? 1 nono. Quantas unidades eu tenho aqui pintadas? 1. Então, eu tenho 1 inteiro e... Quanto que eu tenho aqui? 9. 9 o quê? 9 décimos. Ah. Tá? Então, quando eu tiver figura pintada inteira, que eu tiver uma figura inteira aqui pintada, que é esse caso aqui, eu tenho que colocar que eu tenho 1 inteiro e a quantidade que eu tenho pintado aqui. Tá? Se nessa figura não tivesse pintado nenhum, eu teria somente 1 inteiro. Certo? Conseguiram entender mais ou menos? Sim. Ou 100%? 100%. Ah, que bom. Tem umas que eu não tinha entendido. Então, por isso que eu falo para vocês, tentarem fazer para explorar a cabeça de vocês. Aí na aula a gente tira as dúvidas. Entendeu? Posso apagar? Sim. Dani? Pode. Vinícius, na C. Quantos que eu tenho no total, Vini? 2 unidades. Tenho 2 unidades inteiras. E quantos décimos aqui? 8. 8. Coloco a minha vírgula no meio. Como que eu leio isso aqui? 2 inteiros e 8 décimos. Isso. Certo? Ó, então, ele tem 2 inteiros pintados e mais 8 décimos da outra figura. Pode apagar? Uhum. Pode, Davi? Pode. Dani? Não. Página 58, Gabi, você fez a D? Então, vamos fazer agora, tá? É só a Dani terminar aqui. Vamos lá, Gabi. Quantas unidades inteiras eu tenho, Gabi? Todas pintadas? É, tá pintada por inteira. Ó, presta atenção. Não é contar quantos eu tenho aqui. Quantas... Ó, aqui eu tenho 4. Ah, tá, Certo? ok. Eu tenho 3 pintadas inteiras. Põe a minha vírgula. Agora sim você conta quantas eu pintei aqui, ó.
Dessa que não está completa. 4. Como que eu leio esse meu quadrado aqui? Deixa eu ver aqui. Dois e quarto décimos? Não, quantos quadradinhos eu tenho pintados por inteiro? Como assim? Ó, eu tenho 4 quadradinhos. Certo? Quantos quadradinhos ele tá pintado todo? Na minha imagem D. 10? Não, ó, presta atenção. Ó, tenho 1, 2, 3, 4. Certo? Desses 4, quantos quadrados está pintado por completo? Esse está pintado todos os espacinhos? Sim. Então, eu tenho 1. Esse. Sim. 2. 3. Não. Não. Então, eu tenho 1, 2, 3. Certo? Então, eu leio assim. 3 inteiros, tá? E... número é esse? 4. 4 décimos. Entendeu, Gabi? Você observa quantos quadradinhos está pintado por inteiro, tá? E aí depois, nos décimos, você considera quantos você pintou, o que não está inteiro. Tá? Imagina que isso aqui foi você que pintou tudo. Você que fez essa questão D. Então, você pintou 3 quadrados inteiros, que está aqui, ó, 3 unidades da parte inteira, vírgula, os 4 décimos que você pintou aqui nessa outra figura. Tá? Então, você lê 3 inteiros e 4 décimos. Entendeu? Posso apagar? Sim. Agora eu entendi. Eu tinha colocado outra coisa. Vamos lá, Dani. Naê, Dani, quantos quadradinhos eu tenho pintado inteiro? Ele tá todo pintado. 5. Coloco a minha vírgula. Quantos espacinhos eu tenho pintados nesse aqui, Dani? 7. 7. Como que eu leio aqui? 5 5 o quê? inteiros. 5, peraí. Inteiros. E? E 7 décimos. Isso. Certo? Ó, a leitura é bem fácil, ó. Você pega o número que você tem aqui, mais ou menos com o que está escrito aqui em cima, você coloca no masculino e no plural, e aqui o 7 e o que está escrito aqui em cima. Entendeu? Posso dar uma prova sobre isso já? Pode? Pode. Pode. Posso apagar? Uhum. Pode, Dani. Pode. Posso, Davi? Pode. Então, na 2. Os números decimais, assim como os números naturais,
também podem ser representados em uma reta numérica. Basta para isso dividir em 10 partes iguais o espaço entre dois números naturais consecutivos. Na figura, veja a representação do número 0,1. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 0,1. Então, no meu número inteiro, do 0 até o 1, eu dividi em 10 risquinhos. Tá? Se vocês pegarem uma régua, vocês vão ver que tem esses risquinhos também no espaço do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3 e assim por diante. Cada letra representa um número decimal. Indique o número representado por cada uma delas. Tá? Então, aqui vocês teriam que fazer isso aqui, ó. Na A, tá aqui, certo? Então, eu teria que contar, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Ó. 0,1, aí 0,2, 0,3, 0,4. Então, o meu tá certo, fiz assim. Na B, tá certo. Ó, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Aí no C, eu já tenho o 1 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 1,1. Acertaram? Ah, não. Sim, eu coloquei errado. Aí na D, então eu tenho 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. E aí na E, continua 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Indique no quadro de ordens os números decimais. Então, A, 1 inteiro e 5 décimos. Tá? Então, eu teria que colocar aqui na minha unidade 1 e nos meus décimos o 5. Tá? Sempre colocando a vírgula. Fizeram assim? Uhum. Eu coloquei vírgula em tudo mesmo. Colocou o quê? Sim, eu fiz assim. Então, tá bom. Não, pera. Você tem que levar em consideração o quê? Os números inteiros, eu tenho que colocar aqui na minha casinha de centena, dezena, unidade. Então, se eu tenho um inteiro, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 12 inteiros, eu tenho uma dezena, 2 unidades e 9 décimos. Entenderam ou não? Ó. Teve gente que não entendeu. Presta atenção, ó. Gabi, aqui eu tenho um inteiro. Então, eu tenho uma unidade. Certo? Aqui eu tenho 12 inteiros. Então, eu tenho 12 unidades. Eu posso colocar o meu número 12 aqui na unidade? Não? Não. Não. Tá? 12. O número 12, eu tenho uma dezena e 2 unidades. Então, ó, uma dezena e 2 unidades. Aqui na casa dos décimos, eu coloco tudo que está escrito décimos aqui. Entendi. O 36, Gabi, tenho 36 inteiros. Como que eu represento ele aqui? É na unidade na dezena? Isso. Então, o 3 na dezena, o 6 na unidade e o 3 décimos aqui na casinha dos décimos. Entendeu? Agora sim. 45, 40 na dezena, 5 na unidade e 7 décimos. Ó, presta atenção agora, ó. 210 inteiros. Vou utilizar a minha casinha da centena, ó.
200. 1 aqui. E o 0 aqui. Tá? Então, eu tenho o número 210. E aqui, 4 décimos. Ó, 305. Então, eu tenho 0 dezenas, 5 unidades. E 1 décimo. Entenderam? Sim. Isso aí é representação dos números que você já sabe. Centena, dezena, unidade. É representar cada número dentro da sua casinha correta. Página 60. Posso apagar? Pode. Sim. Na hora sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, ó, represente na forma de fração decimal cada número decimal dado. Ah, então, vocês teriam que transformar ele em fração, ou seja, tirando a vírgula. Se eu tenho 1,7, eu tiro a vírgula, eu tenho 17 décimos. Por que 17 décimos? Porque eu tenho 2 números só. Eu coloquei 17 vezes. Aqui eu tenho 12,3. Eu tiro a vírgula. 123 décimos. Tenho 2 números antes da minha vírgula. Agora eu entendi. E aqui eu Entendeu? coloquei certo também. Sim. Isso, então aqui é... Não, aqui é 28. Ele fica fácil. Fração decimal, 10 décimos. 0,4. Eu tiro a minha vírgula, tá? Aí eu não preciso colocar assim. Então, eu coloco só o 4 décimos. Na D, tiro a vírgula, fica 28 décimos. Na E, tiro a minha vírgula e ela continua, porque aqui é só os décimos, então é tudo 10. Eu tenho 109 décimos. 245,8, 2.458 agora eu entendi. E eu décimos. coloquei todas certas. Só que eu errei. Colocou certo? É, Lembrando que eu tenho que colocar o traço. o tracinho. Certo? Certo. Posso apagar? Sim. Pode, Dani? Pode. Davi? Pode. Aí aqui eu tenho que colocar na forma de vírgula. Sim. Tá? Então, eu tenho 9 décimos. Então, eu tenho 0,9. Não. 23 décimos. Tenho 2,23. 0,23? 0,23 não, porque eu tenho somente 2 números embaixo. Ah. Se eu tivesse 100 embaixo, aí seria 0,23. Tá? Eu tenho que ter 2 números só no meu resultado.
11 décimos, 1,1. 19 décimos, 1,9. 98 décimos, 9,8. Agora, presta bastante atenção aqui, ó. E agora, eu tenho 3 números em cima e 2 números embaixo. Como que eu faço? 0,25, não, 0,2,2,5. Como, Gabi? 12,5. Isso, 12,5. Tá? Então, eu conto as 2 casinhas que eu teria que ter, coloco a minha vírgula e o 5, porque eu não posso comer número 125. Certo? Então, quando ele tiver 10 embaixo e tiver 3 números em cima, você conta 2 números, põe a vírgula. Ô, Pro, é como se formasse o número de cima? Isso. Ah, tá. Tem que formar o número de cima, vamos dizer assim. Só que como eu tenho 3 números em cima, então eu conto 2 números, coloco a vírgula. Tá? Aqui, ó, eu tinha 2 números. Eu somo o número de cima e coloco a vírgula no meio. Conto 1 0, põe a vírgula. Pode apagar? Pode. Dani, Davi? Pode. Pode.